Para você que tá ligado aqui no nosso canal Abordo Notícias, presta atenção que o negócio tá ficando quente. Eu vou falar para você sobre o clima tenso na Venezuela, o clima tenso na América Latina, depois daquele acordo de delação premiada de Hugo Carvajal. O bicho está simplesmente pegando fogo, pode sobrar pro lombo de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu vou começar falando aqui sobre a situação da guerra dos Estados Unidos contra Nicolás Maduro para prender o terrorista narcotraficante. Depois eu vou falar sobre o clima tenso explodindo pro lado de Petro, explodindo pro lado de Luiz Inácio Lula da Silva. A situação não tá fácil, o negócio está explosivo. Presta atenção, Conexão Política trouxe aí um artigo e eu quero destacar aqui para você. Uma ampla reportagem publicada neste sábado pelo jornal Financial Times revela que o governo do presidente Donald Trump alterou o eixo da missão militar norte-americana no Caribe. Antes, centrada no combate ao tráfico de drogas, a operação agora mira a saída forçada do ditador Nicolás Maduro e de sua cúpula. Segundo fontes da oposição venezuelana e analistas ouvidos aí pelo jornal britânico Financial Times, o envio dos navios de guerra, caça e tropas especiais à região é descrito como a maior movimentação militar dos Estados Unidos na costa venezuelana em mais de 30 anos. Oficialmente, a ação começou como uma ofensiva contra embarcações e suspeitas de tráficos. Apesar da rota inicial, de acordo com o Financial Times, o manejo evoluiu para pressionar psicologicamente o alto escalão chavista, forçando renúncias ou entregas negociadas sob ameaças de ações militares cirúrgicas. A reportagem afirma que o plano envolve capturar Nicolás Maduro de qualquer maneira, esteja ele vivo ou morto. Vanessa Neumann, empresária do setor de defesa e ex-representante da oposição com ligações no alto escalão de segurança dos Estados Unidos, afirmou ao jornal que a diretriz atual é clara: captura e remoção de Nicolás Maduro de qualquer maneira. Fontes do Financial Times indicam que o presidente Trump tem evitado discutir oposição ao falar da Venezuela, com as atenções voltadas aos resultados práticos. Um ex-integrante da Casa Branca, ouvido pelo jornal, disse que Trump é um tático e que a operação ainda está sendo moldada conforme as oportunidades surgem. O mandatário também teria confidenciado que Maduro ofereceu tudo para evitar uma escalada. Ele não quer brigar com os Estados Unidos, foi o que declarou Donald Trump. Financial Times mostra que imagens de caças dos Estados Unidos, navios de guerra e helicópteros Black Hawk sobrevoando áreas próximas à Venezuela têm circulado nas redes sociais em larga escala numa aparente operação coordenada para desestabilizar o regime de Nicolás Maduro. Analistas citados pelo jornal enxergam nisso uma guerra informal para elevar a tensão no círculo chavista. Segundo relatos apurados pela reportagem do Financial Times, lideranças de regime venezuelano têm trocado de aparelhos celulares, alterado rotas noturnas de descanso e também substituído os seguranças cubanos por novos agentes trazidos de Havana, e uma tentativa de escapar do monitoramento e de ações táticas. Em resposta às ameaças americanas, Nicolás Maduro ordenou exercícios militares em todo o país e iniciou uma série de visitas públicas em tom nacionalistas. Apesar disso, o jornal mostra que empresários próximos ao regime descrevem um ambiente de paranoia e uma caçada
a supostos traidores dentro das Forças Armadas e também da polícia. Um general venezuelano confirmou ao Financial Times que membros do governo têm revezado entre cidades como Caracas, Valência, Maracaí, para evitar o rastreamentos. Um policial ouvido relatou que há vigilância intensa sobre o que é dito nos corredores das instituições e também nas redes sociais. A reportagem indica que, apesar da retórica de força, os militares venezuelanos estão em más condições operacionais. Com equipamentos sucateados e falta de peças, ainda assim Maduro conta com cerca de 1 milhão de milicianos armados, prontos para enfrentar uma eventual incursão. O jornal reporta avaliações distintas entre fontes ligadas ao chavismo e membros da oposição. Enquanto aliados do governo asseguram que o núcleo do regime segue coeso, opositores afirmam que parte da cúpula já considera entregar Nicolás Maduro e negociar uma transição de governo. O Financial Times também menciona o papel de Maria Corina Machado, líder conservadora da oposição venezuelana, atualmente na clandestinidade, recentemente laureada com o Prêmio Nobel da Paz. Corina Machado é vista como possível líder da transição, caso a queda de Maduro se concretize. Sua equipe aposta que a intervenção militar americana poderá abrir caminho para que Edmundo González, que é apontado como vencedor real das últimas eleições, assuma o governo com o apoio internacional. A matéria traz ainda a visão da empresária americana, de empresários americanos com interesses na Venezuela. Um deles disse ao jornal Financial Times que Trump quer petróleo, minerais e ouro e que sua prioridade é abrir o país para investimentos dos Estados Unidos. Outros alertam que, sem um plano claro de transição, o país pode entrar em colapso, à semelhança da Líbia ou do Iraque após a intervenção ocidental. Analistas da oposição rebatem, afirmando que a Venezuela não possui divisões sectárias, e que levem a conflitos prolongados. Para eles, o país tem maior coesão social e institucional que os exemplos citados. O Financial Times alerta: o tempo é fator crítico para o alto escalão de Donald Trump. Manter tropas em estado de prontidão no Caribe custa caro e representa riscos logísticos, sobretudo em plena temporada de furacões que vai até o fim de novembro. Ou seja, o tempo para capturar o ditador, vagabundo, narcotraficante, ladrão de eleição está apertado. Nicolás Maduro, eu desejo para ele muita coisa boa, não é? Muita coisa boa eu desejo para ele. Como é o nome do caça? Pois é. Como é o nome do míssil? Pois é. Tudo isso está à disposição de Donald Trump para encarar de perto o ditador sanguinário que levou o povo venezuelano, em 25 anos, esse sistema, do país mais rico da América Latina, para se tornar o país mais pobre. 25 anos, a Venezuela empobreceu ao ponto de seus terem que comer cachorro. Não é um hot dog, um cachorro quente. Não, de maneira alguma. Em meio a tudo isso, meus queridos, Estados Unidos, a tensão muito forte ali contra Nicolás Maduro, surgiu isso daqui, ó. É o Polo Cavarral. Meus amores, é aqui que o filho chora e a mãe não vê. O ex-chefe de inteligência fala em escândalo internacional envolvendo políticos da América do Sul e negocia delação. Aí, a matéria aí trata de uma lista. Luiz Inácio Lula da Silva está na lista.
Gustavo Petro, da Colômbia, está na lista. Donald Trump já acendeu um pavio e já botou para cima do Gustavo Petro. Mas botou no 12. Eu vou trazer um vídeo do nosso querido Gustavo Gaia. Ele dá uma pincelada com um golpe de mestre. Trump pode acabar de vez com Lula, Maduro, Petro e toda a esquerda na América Latina. A guerra já está em torno de Nicolás Maduro. Agora já começou a alcançar o Petro, vagabundo da Colômbia. E muitos outros podem entrar na lista. Inclusive, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ao vídeo do Gustavo Gaia aqui no Abordo Notícias. Meus amigos, está se formando uma situação tão inédita na América Latina que é difícil de acreditar, mas pelo que eu estou vendo é o que vai acontecer. Nós sabíamos que a eleição do Donald Trump teria um impacto gigantesco na esquerda, principalmente aqui na América Latina. O que nós não podíamos antever é que poderia representar o fim da esquerda na América Latina. E eu vou te explicar como. Como vocês sabem, Donald Trump entendeu que o financiamento dos partidos de esquerda na América Latina sempre se deu através do narcotráfico. Ele está mirando agora na Venezuela, já que a Venezuela continua enviando drogas para os Estados Unidos, enviou 1 milhão de imigrantes ilegais, na maioria criminosos, que eles retiraram dos seus presídios e mandaram para lá. Aí o Donald Trump vai e recebe agora uma denúncia, uma delação do Carvajal, que é o ex-chefe de inteligência do Hugo Chávez, que entregou documentos mostrando como que foi criada uma indústria de financiamento de partidos e líderes de esquerda na América Latina através do da corrupção da Venezuela. Os números da nossa... Rapidinho, gente, deixa eu pular aqui a propaganda, tá bem? A gente vai continuar. Gustavo Gaia censurou o vídeo dele todinho com algumas palavras. Não sei se ele usou isso para outra rede social, se foi o YouTube que tá cobrando isso dele, mas vamos lá. Mas presta atenção que vai dar para você entender. O Trump agora ligou no 12. Então vamos lá. Primeiro, ele autorizou inserção em território da Venezuela para acabar com o Maduro. Maduro está desesperado. E não é sensacionalismo de vídeo de YouTube não, tá? O Maduro está desesperado. Ele está dormindo todas as noites em lugares diferentes. Não está andando mais com o celular. Tá paranoico porque ele sabe que ele ou vai ser explodido ou vai ser capturado. O medo da esquerda na América Latina é que Maduro seja capturado, porque se ele for capturado, obviamente ele vai delatar tudo que for preciso para poder diminuir a sua sentença. E ele sabe de coisas que envolvem o Lula. Os documentos do Carvajal que estão sendo entregues para a justiça americana têm o nome do Lula como sendo um receptor de dinheiro lá da Venezuela, da ditadura e do narcotráfico. Não só do Lula, tá? Evo Morales, Gustavo Petro. Vamos por partes, para você entender. Primeiro, o desespero do Maduro aqui, falando até em inglês, pedindo, pelo amor de Deus, eu não quero guerra. Not war. Just peace. Sem guerra, apenas pizza. Brincadeira, apenas guerra. Ele fala peace, mas parece que ele falou pizza. Just peace. Pizza. El pueblo de Estados Unidos. No a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica. No, not war. Just pizza. Ele parece que fala pizza. Vamos lá. Esse cara está desesperado. Ele sabe que, primeiro, nenhum país do mundo vai sair em defesa dele. Quem poderia sair em defesa dele? China e Rússia. Só que China e Rússia estão em situações complicadas agora. Primeiro, China está numa guerra de tarifa com os Estados Unidos. Se ela ajuda a Venezuela agora, a situação dela tarifária piora. Rússia está numa guerra com a Ucrânia. Rússia não está numa das melhores situações. Gastou muito dinheiro nessa guerra interminável com a Ucrânia. Estados Unidos percebeu que a hora de resgatar a Venezuela e acabar com essa ditadura é agora. E o Trump e o Maduro não está conseguindo ajuda de ninguém, nem dos países da América Latina estão querendo ajudar. O único que está esboçando ali algumas falas a favor dele é, obviamente, o ladrão cachaceiro do Lula. Agora aqui, esse aqui é Gustavo Petro. Esse é o da Colômbia. Gustavo Petro, ele fala
abertamente que quer liberar, como é que é? Uísque faz mais mal que cocaína. Vem para um evento no Brasil pedindo para que seja legalizado e liberado, vai para um evento nos Estados Unidos, pega um alto-falante e pede para o exército, olha o desespero dele, ele pede para o exército americano não obedecer a Trump. Por quê? Porque ele sabe que ele é um próximo. Ele sabe que os documentos, né, que chegarão na mesa do Trump mostrarão que ele, Lula, Kirchner, Maduro, Hugo Chávez foram financiados pelo narco. A esquerda da América Latina está intrinsecamente envolvida com o narco. Até hoje, PCC, Comando Vermelho, são braços de partidos de esquerda. Então, aqui, eu não vou mostrar porque é longo, mas é um discurso dele falando a mesma coisa. Meio que falando que não tem nada a ver com a Venezuela, pedindo pro Donald Trump pegar leve. Aí o Donald Trump publica isso daqui, ó. Cadê? Eu quero mostrar para vocês aqui. Ele publica isso aqui. Eu vou ler a tradução para você aqui no perfil do Leandro Ruschel. O presidente Gustavo Petro da Colômbia é um líder do narco que vem incentivando fortemente a produção maciça de drogas em grandes e pequenos campos por todo o território colombiano. Isso se tornou de longe o maior negócio do país. Petro não faz nada para detê-lo, apesar de vultosos pagamentos e subsídios recebidos dos Estados Unidos. Nada mais do que um golpe de longo prazo contra a América. A partir de hoje, esses pagamentos ou qualquer outra forma de pagamento ou subsídio não serão mais feitos à Colômbia. O objetivo dessa produção de é vender quantidades massivas do produto para os Estados Unidos, causando morte, destruição e caos. Petro, um líder mal avaliado e extremamente impopular, que vive atacando os Estados Unidos com sua boca fresca, deve fechar imediatamente esses campos de morte, ou os Estados Unidos fecharão por ele, e não será de maneira agradável. Presta atenção, vamos voltar aqui. Então Trump vai para cima do Maduro, ditador, e, cara, esquece, é uma questão de dia. Inclusive o Maduro já está tentando negociar, ficar no comando da Venezuela por mais 3 anos e que depois ele entrega. Trump, assim, ele já sabe que vai perder, ele só está tentando ganhar tempo. Trump não vai aceitar. O Maduro ou ele vai ser explodido ou ele vai ser capturado. O medo do Lula é que ele seja capturado, tá? Na verdade, o medo da esquerda da América Latina é que ele seja capturado. Hoje eu acredito que a vida do Maduro está mais em risco pelos seus colegas que podem ser denunciados do que pelo próprio Donald Trump. Eu não acho que Lula, Gustavo Petro quer deixar que o Maduro seja capturado com vida. Então é perigoso que eles mesmos façam alguma coisa. É assim que funciona a lealdade dessa galera. Gustavo Petro, da Colômbia, que também é um país reconhecido por ser exportador de drogas. Trump avisa, ou você fecha esses campos de produção ou nós fecharemos para você. Isso quer dizer que é uma inserção terrestre também. Que na Colômbia, eu quero ver quem é que vai sair para defender a Colômbia. Cara, a situação está chegando no nível, aí vem Lula. Lula vai estar lá nos documentos, onde ele recebeu também dinheiro dessa galera. Kirchner, na Argentina, inclusive o Milei já está sabendo, e o Milei está muito próximo dos Estados Unidos. O que o Trump percebeu? A esquerda da América Latina é responsável por enviar drogas para o território americano. É a principal responsável. Então, se você corta esse dinheiro, se você corta o tráfico, a esquerda atrofia. Os movimentos, os partidos de esquerda não teriam dinheiro mais para se manter. Obviamente, elas teriam que roubar os cofres públicos, que é o que o Lula está fazendo aqui no Brasil. Mas vai ficar difícil. O PCC, gente, tá? Olha o que acontece com o PCC se o Trump fizer isso. Se ele acaba com a produção de drogas na Venezuela, na Colômbia, na Bolívia, o PCC fica sem droga para poder transportar, porque o PCC ele é o delivery system, é o sistema de entrega. Ela é produzida nesses países que faz fronteira com o Brasil, vem para cá e o PCC envia para o resto do mundo. O PCC vai ficar sem o produto, o PCC vai atrofiar. Se bem que o PCC já está diversificando, já está indo para imóveis, construtoras, fintechs e para dentro do governo, já está indo para dentro do Estado, judiciário. O PCC está dentro de tudo, né? Mas quem sabe eles não começam a agir de forma legal a partir do momento que não tiver mais droga para eles poderem trabalhar. O que o Trump está fazendo é uma virada de página na história da América Latina. Durante 40, 50 anos, a América Latina foi dominada por uma esquerda envolvida com narcotráfico. Se ele consegue alejar o narcotráfico na América Latina, a esquerda vai ser extremamente enfraquecida. E isso está a caminho de acontecer, gente. Assim, é surreal. E o plano, eu já vi que ele... Isso porque ele nem está focando aqui ainda. Ele está focando agora na Rússia, na questão da Rússia, da Índia, China, né? E obviamente a guerra no Israel e Hamas, que voltou agora depois que o Hamas desrespeitou o cessar-fogo e começou a matar gente nas ruas, né? Eu quero ver o povo da Free Palestine ir para as ruas agora. É muito louco o que está acontecendo. E assim, a gente está vendo peças sendo colocadas aos poucos no tabuleiro, e quando a coisa implodir mesmo,
vai ser um choque. Tá? Eu quero ver a imprensa sair em defesa de traficante. A Globo vai fazer isso, pode ter certeza que a Globo vai fazer isso. Cara, assim, o impacto da eleição do Donald Trump no mundo livre está sendo muito maior do que nós imaginávamos. Agora vamos orar para que chegue aqui no Brasil. Muito bem, para você vendo esse canal hoje, dia 20, tá bem? É o aniversário do Gordinho. Quer abençoar o canal e dar um presente pro Gordinho? Esse aqui é o Pix para você dar um presentinho pro Gordinho. Qualquer valor eu vou considerar como presente. Não importa se é 5, se é 10, se é 50, 100. Qualquer valor que você mandar eu vou considerar como presente. Tá bem? Hoje, 20/1, o Gordinho tá ficando mais velho. Então, prestigie o apresentador desse programa. Pix tá aqui embaixo. Meus queridos, essa delação premiada de El Polo Carvajal, isso daqui está pegando fogo. Ao longo da nossa programação, tá bem? Ao longo da nossa programação, agora, já no começo dessa semana, eu quero reagir à entrevista que a nossa querida Ludmila Lins Grilo fez com a jornalista que entrevistou Hugo Carvajal. Ele deixou bem claro, Luiz Inácio Lula da Silva é envolvido até o pescoço. Eu vou repetir para você. A Ludmila Lins Grilo, ela entrevistou a jornalista que entrevistou lá na Europa e agora conversou com Hugo Carvajal novamente. A jornalista, ela simplesmente disse, ele continua insistindo num nome chamado Lula da Silva. O Trump, como disse o nosso querido Gustavo Gaye, está mirando os seus esforços na América Latina. Em que lugar do mundo os Estados Unidos está fazendo operação como está fazendo na América Latina? No Mar do Caribe. Fala pra mim. Olha aí. Os Estados Unidos atacaram um navio que transportava drogas do Caribe. A Oeste insiste em falar secretário de defesa. Não é secretário de defesa. É secretário de guerra. O secretário de guerra afirma que a embarcação era filiada ao Exército de Liberação Nacional e que 3 suspeitos foram presos. Olha só, minha gente. Eu tô tentando achar aqui, se eu não estou enganado, tá bem? É da Colômbia, né? Deixa eu ver. Deixa eu tô só vasculhando aqui a reportagem, tá bem? O secretário comparou os cartéis de drogas à Al-Qaeda. Esses cartéis são a Al-Qaeda do hemisfério ocidental, usando violência, Esse foi o 7º ataque recente das Forças Armadas Americanas contra embarcações envolvidas com o tráfico de drogas. O episódio ocorre dias depois de outra ação quando os Estados Unidos atingiu um barco de narcotráfico. Aqui não fala a origem, né? Do tráfico o secretário de Defesa ou de guerra, né? Ele anunciou no domingo, dia 19, que realizou um ataque na sexta-feira, dia 17, contra um navio envolvido no tráfico ilegal de drogas no Mar do Caribe. Ele afirmou que a embarcação tinha filiação à organização terrorista colombiana. Tá aqui, achei. Exército de Liberação Nacional. E aí, o que acontece? Tem até o vídeo, eu já mostrei aqui no nosso canal, não vou mostrar de novo, não. Os Estados Unidos atacou mais um barco. Desta vez, é de um grupo que é considerado terrorista, que é colombiano.
Aí o Trump vem pra cima, ó. Trump acusa Petro, que é o presidente da da Colômbia. Segundo ele, o Petro, ele incentiva o tráfico e cortou subsídios à Colômbia. O norte-americano chamou o colombiano de mal avaliado e muito impopular. Muito impopular. Donald Trump acabou de cortar os subsídios aí dos Estados Unidos, investimentos à Colômbia. É como a gente estava falando. Você imagina quando o Donald Trump tiver tudo nas mãos, tudo detalhado. A confissão, a delação de Hugo Carvajal, que envolve líderes da América Latina, Bolívia, Peru, Argentina, Venezuela, Colômbia, Brasil, lá na Argentina, Milei já está indo para cima, publicando a delação premiada, citando que Lula foi citado na delação de Hugo Carvajal, o tal do frango, ex-chefe do grupo de inteligência dos Estados Unidos, da Venezuela. Tem muita bomba, meus queridos, se achegando. O Trump já foi para cima da Venezuela, agora está indo para cima da Colômbia. Aí quando dizem, por exemplo, até a reportagem do Financial Times, que diz que o Trump está como se fosse pretexto, né, uma desculpa de combater o narcotráfico, mas o que ele quer é pegar o Maduro. Gente, o que o Maduro é? Só trouxa não vê isso. O que o Maduro é? Narcotraficante, narcoterrorista. A grana que os Estados Unidos ofereceu para quem capturar ele é maior do que foi oferecido para quem desse informações que levassem à prisão de Saddam Hussein e também de Osama Bin Laden. Hoje o Maduro vale mais para os Estados Unidos do que valeu Osama Bin Laden e também Saddam Hussein. 25 milhões de dólares era a recompensa. Agora, 50 milhões de dólares. Donald Trump não está para brinquedo. A situação na Venezuela, a situação na América Latina vai apertar, está apertando. Donald Trump sabe de onde vem a droga para os Estados Unidos, de onde parte a droga para os Estados Unidos, para a Europa e para outras partes do mundo. Venezuela, com Nicolás Maduro, Colômbia, com o presidente da Colômbia, o Petro. No Brasil, essas facções que foi solicitado ao Brasil para considerá-las como facções criminosas, e Luiz Inácio Lula da Silva não quis. E, meus queridos, sobre isso, olha aqui, o que o nosso guerreiro, o nosso jovem guerreiro aqui no Brasil foi pra cima. Nicolas Ferreira pede punição a partidos de esquerda após a delação de ex-chefe de Chávez. Segundo o depoimento de Carvajal, líderes de partidos da América Latina e da Europa teriam recebido financiamento ilegal da petroleira estatal PDVSA ou PDVSA. PDVSA. Entre eles, Luiz Inácio Lula da Silva.
Por mais que você fale assim, o dinheiro veio de uma empresa, Fábio, da América lá, da Venezuela. Não pode. Não pode. Partidos políticos não podem receber. E vindo da Venezuela, do chavismo, não dá nem para considerar um dinheiro lícito, né? E mesmo que o dinheiro fosse lícito, não pode receber dinheiro de outro país. O PT não pode, da mesma maneira que o PL não pode, partidos políticos não podem ser financiados pelo exterior. Nem por empresas, nem por indivíduos, muito menos por governo exterior. E aqui, Nicolas Ferreira pede a punição a partidos de esquerda após a delação de ex-chefe de Chávez. Meus queridos, a situação está pegando fogo. É preciso a gente falar disso. E o Trump, né, acabou de acusar o Petro de incentivar o tráfico e cortou os subsídios aí à Colômbia. Esse aqui não, deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver até onde eu estou aqui, até onde eu posso ir. Toda essa bomba começou aqui, Milei repercutiu a denúncia de suposto financiamento da Venezuela a Lula. O Milei foi lá e postou. Aí a gente foi atrás, os portais aí no Brasil, alguns canais de direita estão publicando isso. Obviamente, a Globo não vai falar disso. Obviamente, né? A gente vai ficar aí sem os canais oficiais, ou os oficiais não, né? Sem os canais aqui, a grande mídia ou a mídia tradicional, sem falar desse assunto. Beleza? Aqui, líder do MST diz que brigadas de militantes devem ir à Venezuela. A fala desse cara é inacreditável. Eu até comentava aqui, o próprio Nicolás Maduro tá pedindo socorro, o cara tá se cagando, se borrando de medo, e aparece o líder do MST, o Stedley, afirmando que movimentos populares da América Latina estão se organizando para apoiar Nicolás Maduro. Segundo ele, não há uma definição de como será a ação dos militantes. O cara tá querendo mandar os militantes do MST, os militantes da esquerda, lá pra Venezuela. Pra quê, Fábio? Pra dar apoio a Nicolás Maduro. O Nicolás Maduro tá pedindo paz. Ele tá pedindo paz. Não tá... Ele tá pedindo, pelo amor de Deus, Donald Trump, não me ataque. Aí me aparece esse Stedley pra pedir, pra dizer que a esquerda está se organizando para poder levar apoio ao Nicolás Maduro. Nem Nicolás Maduro está querendo guerra. Me aparece o líder do MST querendo guerra agora, querendo ir apoiar, ajudar a guerra. É muita loucura, gente. É muita loucura. Tá? É muita loucura. Presta atenção no que eu vou trazer aqui para você, tá bem? Presta atenção. Tem mais um vídeo bombástico para você que se liga aqui na nossa programação, onde você estiver no Abordo Notícias. Tá bem? É cada um que me aparece, né? É cada um que me aparece que eu vou falar um negócio para você, tá? onze 952753898 para você apoiar o nosso canal, para você abençoar o programa. Hoje o que você mandar aqui eu vou considerar que é um presente, tá bem? É o aniversário do Gordinho, então faça isso, por favor, e traga aí uma bênção para o nosso canal, traga uma bênção aí para o Gordinho, que é aniversário do Gordinho. Beleza?
Presta atenção nesse vídeo aqui da CNN para você que está ligado aqui comigo. Vamos lá. O analista internacional Lorival Santana já está conosco aqui no CNN Prime Time e ele nos traz uma notícia que pode ser ainda mais preocupante. Ele apurou que vem mais retaliação do governo Trump contra o Brasil. E na semana que vem, Lorival, boa noite. Boa noite. Eu apurei que o governo Trump já tem um plano de curto e de médio prazo contra o governo brasileiro. Essa semana, a semana que vem, devem ser aplicadas novas sanções contra autoridades brasileiras, dessa vez atingindo o entorno do presidente Lula. Segundo eu apurei, o presidente Lula e a primeira-dama Janja não serão pessoalmente atingidas, mas autoridades de alto nível do Palácio do Planalto devem perder o direito ao visto nos Estados Unidos e em seguida também devem ser adotadas novas sanções contra os ministros do STF que têm votado pelas punições ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também às mídias sociais, às redes sociais. Essas punições devem seguir já o cardápio da lei Magnitsky, que prevê então sanções econômicas e financeiras contra os ministros do STF, de maneira que os eventuais bens que eles tenham nos Estados Unidos sejam congelados, e também sanções secundárias, que seriam punições contra instituições, entidades e empresas que façam negócios com os ministros, com esses ministros do STF. Então, tiro, porrada e bomba, meus queridos. Nós estamos falando, tá bem? Nós estamos falando. O Donald Trump não está para brinquedo. Não está brincando. O homem está colocando no 12. O homem está colocando no 12. Aí me aparece esse daqui, que eu estava comentando com vocês, tá bem? Me aparece esse daqui. E ele vem dizer o quê? Que está convocando a militância na América Latina para poder guerrear com os Estados Unidos, ajudando o Nicolás Maduro. É muita zoeira na minha cabeça mesmo, né? Aliados veem jogo arriscado de Lula em subir o tom contra os Estados Unidos. Eu vou dar um pulinho atrás, voltar. Olha só, o Lula ele voltou a alfinetar Trump após insucesso em reunião com Marco Rubio. Petista quer doutrina para que outro presidente não ouse a falar grosso com o Brasil. O Lula disse que quer, né, um estudo, quer as universidades doutrinando que se tenha mestres, que se tenha professores, para que possam estar todos aliados. E adivinha contra quem? Aliados próximos ao presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, ou desgoverno, né, enxergam um jogo arriscado do petista em subir, neste momento, o tom do discurso sobre a agenda internacional. Em evento em São Bernardo do Campo, Lula disse que não vai aceitar que outro país ouse falar grosso com o Brasil. A declaração ocorre poucos dias após a primeira reunião entre Brasil e Estados Unidos para destravar a negociação a respeito do tarifaço imposto pelo governo de Donald Trump. De acordo com interlocutores, Lula já havia defendido internamente que não se deve baixar a cabeça para os Estados Unidos. E entende que a postura firme em defesa da soberania nacional elevou o Brasil na negociação. A primeira conversa entre Brasil e Estados Unidos, ocorrida na semana passada entre o chanceler Mauro Vieira e o secretário americano Marco Rubio, apontou para um possível encontro entre Lula e Trump já nas próximas semanas. Mas já se especula a possibilidade de um outro formato para a reunião, dado o prazo apertado e a incerteza sobre a viagem de Trump ao país asiático. Lula, como foi informado pela CNN Brasil, prefere que o encontro com Trump tenha um formato mais formal,
O petista não se opõe à ideia de uma reunião na Malásia, mas se for para ser recebido nos Estados Unidos, Lula considera que o melhor seria uma agenda na Casa Branca. Ele chegou a se queixar explicitamente a interlocutores ouvidos pela CNN sobre a possibilidade de uma reunião ocorrer em Mar-a-Lago, resort do presidente americano na Flórida. Se depender das expectativas de aliados do presidente brasileiro, o encontro só ocorrerá quando a negociação sobre o tarifaço estiver adiantada. A ideia que os termos de um acordo sejam alinhados previamente para que os dois presidentes possam formalizar um acerto, ou seja, medo do Donald Trump explodir contra o Lula em uma eventual reunião entre os dois. E motivo? Olha o que esse cara anda falando, gente. Olha o que esse cara anda falando. Arrotando por aí tanta imbecilidade. Humildade é zero, tá bem? Vive alfinetando o presidente americano. Vive arrotando por aí que o Trump apaixonou por ele. Eu queria entender o que o Lula fez pro Trump apaixonar. Só existir não é motivo suficiente. Porque todo mundo fala do que o Brasil quer, mas ninguém fala o que o Brasil está oferecendo, né? E o que os Estados Unidos quer. Presta atenção nesse comentário aqui da CNN para você ligado aqui no nosso canal, o Abordo Notícias. Aqui, ó, presta atenção para você entender. O que eu ouvi foi assim, é uma questão essencialmente política. E aí uma frase que eu ouvi foi assim, Rubio com o Brasil e Bessent com a Argentina. Ou seja, o secretário do Tesouro é que fala com a Argentina, trata de economia. Rubio não trata de economia, né? Então não sabe nada sobre tarifas, essas questões. E o núcleo dessa conversa foram os 15 primeiros minutos em que estavam só o Rubio e o Mauro Vieira, e que não vazaram, inclusive, o que foi essa conversa, mas foi a conversa política. E aí, o seguinte, ainda muita frustração que o Brasil está considerando, está do lado errado, nas crises de mais atenção do governo Trump. Isso aqui é fonte, tá, do governo Trump me falando. As crises mais importantes para o Trump: Hamas, Israel, Ucrânia, Rússia, Venezuela. Brasil do lado errado nas três. E ainda outros temas como BRICS, clima, China e Irã. Até clima, quer dizer, realizando a cópia aqui, o Trump não gosta da pauta, é contra a pauta da mudança climática. Aí ele fala assim, qual americano no governo dos Estados Unidos quer stick their neck out politically in favor of Brazil in Washington? Quem que vai falar, se expor para defender a pauta Brasil? Não vai, não tem ninguém fazendo isso. Aí ele diz assim, Argentina, Equador, El Salvador, outros países na América Central, em breve a nova Bolívia ou até a nova Venezuela vão ocupar esse espaço de atenção na América Latina, onde temos novas oportunidades, ele falando em nome dos Estados Unidos e tal, né? O setor privado americano é o único com interesse forte, mas já obteve as isenções de tarifas mais importantes para eles. E tem temas com parceiros mais importantes, China, União Europeia, Canadá e México, para fazer lobby e se preocupar. Por isso, diz essa fonte, o Brasil não vai ter espaço nas relações com os Estados Unidos nesses governos atuais. Rapaz! Meus queridos, tá todo mundo esperando, né? Todo mundo esperando, Lula com medo de encarar o Donald Trump, querendo fazer ali uma espécie de ajeito primeiro. Essa galera que foi aos Estados Unidos, esses caras queriam voltar de lá pra cá com um acordo.
Geraldo Alckmin queria que os Estados Unidos retirassem pelo menos as tarifas, tá? Para depois discutir essa questão de Magnitsky, discutir essa questão de perda de visto das autoridades aí do governo brasileiro. Vem mais bomba por aí. Olha o que disse nossos amigos aqui do 4x4, tá bem? Aí está o Lacombe. Presta atenção. Vamos lá. Pix é o e-mail apoio 4x4@digitalceh.com. Vamos para a pauta número 2, a conversa entre o Marco Rubio e o Mauro Vieira. Na quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, se encontrou na Casa Branca com o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio. Os dois países divulgaram uma nota conjunta, afirmando que as conversas foram muito positivas. O chanceler brasileiro não saiu do encontro com uma cara muito boa, não. Ele deu uma rápida entrevista, não detalhou o teor da reunião e correu dos repórteres, né? Fontes do governo americano informaram que o Brasil não conseguiu nada do que pediu, nem encaminhar o fim das tarifas sobre produtos importados pelos Estados Unidos, nem suspender as sanções da Lei Magnitsky, nem recuperar os vistos americanos de várias autoridades brasileiras. E enquanto o Brasil, está muito claro, eu acho, para mim pelo menos, enquanto o Brasil não acabar com a perseguição a conservadores, o uso das leis como arma política e não garantir a realização de eleições transparentes, dificilmente haverá um acordo com o governo Trump. Antes do encontro do Marco Rubio com Mauro Vieira, o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, o Scott Bessent, e o representante comercial dos Estados Unidos, o Jameson Greer, confirmaram que a tarifa de 50% sobre produtos do Brasil não se baseia apenas em questões comerciais, mas tem principalmente motivações políticas e é uma reação à violação de direitos humanos. The question is about Brazil, the 50% tariffs on Brazil. Can you explain why they are being hit with 50% tariffs and why it falls under the umbrella of the International Emergency Economic Powers Act? Certainly, happy to do that. Now, to be really specific about Brazil, there's actually two regimes at place right here. There's the reciprocal tariff rate of 10% on Brazil, which everyone in the world has, which we're trying to do to control the global trade deficit, which is a huge problem for us. Then on top of that, there's a 40% tariff on Brazil, and that's under a separate emergency, and this is related to extreme concerns with rule of law, censorship, and human rights in Brazil, where a Brazilian judge has taken it upon himself to order U.S. companies to censor themselves, given them secret orders to manage the flow of information, rule of law with respect to political opponents in Brazil. And so when the... And the unlawful detention of U.S. citizens who were in Brazil. Correct. Now, the Treasury Department has often used AIPA, which is the shorthand for the law you're talking about, to impose sanctions, which will cut off countries or companies or persons entirely from the U.S. financial system and cut off trade entirely. If the president can cut off trade entirely, he can certainly impose a tariff, which is a lesser measure than a full sanction. Ana, diante disso, não só disso, mas também disso, né? Não dá para dizer que vai haver um recuo dos Estados Unidos em relação à lei Magnitsky e revogação de vistos americanos para autoridades brasileiras. Desculpa, mas seria delirante imaginar que isso pudesse acontecer. Lacombe, olha, acho que mais claro do que isso, né? Ele explicou, ele desenhou, ele explicou o desenho e desenhou novamente, e aí não dá para a gente não mencionar, né, o fuzuê e o auê que fizeram por causa de 39 segundos de um encontro rápido ali na ONU, um aperto de mão entre Donald Trump e o Lula, e foram dias de, meu Deus, ele é o máximo, e o Lula com toda a sua diplomacia, resolveram gostar, né, do fascista. E aí, depois daquilo foram dias, né, praticamente 2 semanas ali de não, porque conversa daqui, conversa dali.
E o curioso, e nós todos aqui com muita paciência, principalmente a gente que mora aqui nos Estados Unidos e que estamos acostumados a ver o Donald Trump na TV todos os dias, e ele é essa coisa com todo mundo. Ele morde, ele assopra, ele bate na mão, ele belisca, depois ele é legal de novo com todo mundo. Putin, Xi Jinping, os europeus, quem quer que seja. E nós falamos lá atrás, o Brasil quer falar de tarifas e quem sempre é enviado para falar sobre tarifas com qualquer país, por mais que o primeiro encontro seja com o Donald Trump, depois o Trump manda exatamente um deles, é esse que estava aí no vídeo, o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro. Agora você vai lá conversar com o Scott Bessent. E para o Brasil ele não mandou o Scott Bessent, ele mandou o que eu brinco aqui, né, o Rottweiler, o pitbull dele, que é o Marco Rubio, aquilo tudo que a gente fala, filho de imigrantes cubanos, exilados, que fugiram da ditadura de Fidel Castro, enfim, ele sabe de tudo, de todas as vertentes do comunismo, de regimes opressores, ele entende as vísceras dos regimes totalitários, enfim. E aí o Donald Trump falou, não, foi uma química maravilhosa, o que ele faz com todo mundo, absolutamente todo mundo. Aquela reunião primeiro, que a primeira reunião com o Vladimir Zelensky, que deu, né, aquela confusão ali, porque o Vladimir Zelensky achou que porque o Trump fala macio, eu posso abusar. E o Trump falou, não é bem assim não. Agora, essa semana, 2 dias atrás, ele já estava de novo macio, o Zelensky pedindo mísseis Tomahawk, e o Trump, não, deixa pra lá, mísseis Tomahawk também não. Ou seja, só a esquerda aí que xingou o Donald Trump nos últimos 8 anos resolveu achar o Trump maravilhoso por causa de 39 segundos. E agora, se eles fizeram o que fizeram por causa de 39 segundos, por que não fizeram o auê de novo depois dessa reunião? Porque ou não teve nada na reunião, ou o Marco Rubio fez algumas perguntas bastante incômodas sobre aquela lista que a gente sempre fala aqui, Hamas, Hezbollah, navios iranianos, enfim. E aí o Brasil teve que ficar quietinho. Se eles acham que Donald Trump ter falado que houve uma química por causa de 39 segundos, eles não conhecem Donald Trump e parece que ainda não conhecem Marco Rubio. Muito bem, meus queridos, para você ligado aqui no nosso canal, tá gostando do programa de hoje? Então tá bom, é isso aí, né? Meus amores, é aquilo que a gente já discutiu, a gente já conversou, já falamos, né, a respeito disso, tá? Tem muita coisa ainda para explodir, muita informação vindo aí dessa delação premiada, a situação também do próprio Estados Unidos capturar Nicolás Maduro. Será que Maduro vai fazer uma delação premiada também? Será que Maduro vai fazer uma delação premiada? Pois é, meus queridos. Hoje é o aniversário do Gordinho. Que tal um presentinho? Pode mandar um Pix aqui, ó, através desse Pix, e eu vou considerar como presente do Gordinho de aniversário. Qualquer valor que você mandar, eu vou considerar que é um presente pro Gordinho. 11 952 75 3898. Manda um presentinho aí, qualquer valor, você já ajuda demais aqui o nosso canal e também o Gordinho. Afinal de contas, hoje o dia é meu, né? É meu aniversário, tá bem? Você sabe que já estão falando que o Flávio Dino pode, deixar a Suprema Corte. Sobre aquela conjuntura, tá bem? Que nós falávamos a semana passada a respeito de ministros se aposentarem para entregar os cargos a Lula, eu quero trazer a opinião do professor André Marcília para você. Preste atenção. Esses caras estão formando uma estratégia anti-Magnitsky? Presta atenção no que fala o doutor André Marcília. Uma estratégia para se perpetuar no poder, para perpetuar a esquerda e o petismo no poder a partir
do aparelhamento completo do STF. As aposentadorias que vêm ocorrendo são o início, é o gatilho disso. Vamos comentar sobre esse assunto. Eu sou André Marcílio, advogado, professor de Direito Constitucional, e já peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu like, mas antes você deixe o seu comentário. Eu sempre leio todos, depois fecha o chat, clica no joinha, assim o algoritmo entende que o conteúdo é importante para você, e se é importante para você, ele acha que é importante para mais gente, distribui para todo mundo, e assim a gente cresce juntos aqui no nosso canal, na nossa comunidade. Pois muito bem, a estratégia do Lula, a gente viu, o Barroso está se aposentando e agora a próxima possível aposentadoria vem da Carmen Lúcia. O próximo presidente teria direito a 3 nomeações de ministros do STF. Um deles seria o Barroso, já era. O próximo seria a Carmen. A gente está vendo aí que, pelo visto, ela vai antecipar a sua aposentadoria. E aí o terceiro seria o Fux. O Fux eu acho que não vai fazer esse serviço sujo, é isso que é, né? E ao não fazer serviço, pelo menos mais 2 nomes o Lula emplaca. O que ele quer com isso? Ele quer aparelhar o STF. Veja, e o pior, não é ele querer aparelhar o STF, é que o STF quer ser aparelhado. Óbvio que se esses ministros estão saindo, se esses ministros toparam fazer parte disso, eles estão alinhadíssimos com Lula, com a esquerda, com o petismo, com o governo. E esse é o grande ponto, porque esses ministros se dizem independentes, não é? A Carmen Lúcia, o Barroso, e agora, né? Como é que eles ficam diante disso, fazendo um joguinho com o governo, servindo a uma estratégia do Lula, do petismo e da esquerda? Bom, esse é um ponto. O outro ponto é que, se isso ocorrer, nós teremos realmente um STF majoritariamente petista, esquerdista, marxista e contra a direita. E aí o próximo presidente, de repente, de direita, ainda que ganhe, ainda que consiga ganhar, ainda que deixem ele ganhar, bom, esse próximo presidente não teria condições de, vamos dizer, criar algum tipo de equilíbrio para a direita dentro do STF. Não teria o direito de nomear pessoas suficientes para criar algum equilíbrio dentro do STF. E como a gente sabe, o STF hoje manda do país. Então precisa de governo se você tem uma maioria petista esquerdista dentro do STF? É óbvio que não, né? Você pode até ter um governo de direita e um STF completamente esquerdista, que quem manda mesmo é o STF. E o STF hoje barra o executivo, o STF hoje barra o legislativo, e assim poderia governar, fazer o que já está fazendo hoje. Só que ao invés de fazer isso em dupla com o executivo, faria isso sozinho. Seria uma força única. E é por isso, inclusive, que o próprio STF está dizendo: queremos para o lugar do Barroso um nome que não seja fraco, ou seja, eles querem um soldado, eles querem continuar a batalha. E a batalha é barrar o Congresso, barrar o próximo executivo de direita e governar o país a partir do judiciário, a partir do STF. É disso que se trata. É por isso que esses ministros estão se aposentando ou pensando em aposentadoria. É por isso que não haverá recuo nenhum do STF. É por isso que haverá até maior enfrentamento daqui para frente. E se isso ocorrer, aí a gente fala assim, bom, teremos um Senado de direita, teremos de repente um governo no executivo de direita, mas todos eles estarão na mão daquele que dá a última palavra sobre tudo, que é o STF. Esse é o ponto. Essa me parece a estratégia. Se o Lula não acreditar mais na sua reeleição, ele vai jogar todas as suas fichas no STF. E a gente tem um gostinho, um petisco, vamos dizer assim, de como seria isso, e basta você, para ter esse gostinho, esse petisco, basta você se lembrar de como foi o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, ele teve imensas dificuldades justamente porque o STF proporcionou essas dificuldades. Quantas e quantas decisões do governo Bolsonaro não foram barradas pelo STF? Quantas e quantas dificuldades não existiram a partir desse aparelhamento que já existia do STF? E a gente pode olhar também para os Estados Unidos, basta olhar para o governo Trump. A Suprema Corte dos Estados Unidos, ela tem uma maioria conservadora hoje em dia, mas o judiciário de primeira instância, os juízes federais, são
majoritariamente de esquerda. E vocês se lembram e sabem, veem notícias sobre a dificuldade que o Trump vem enfrentando. As medidas do governo têm sido confrontadas frequentemente ou obstadas frequentemente pelos juízes esquerdistas de primeira instância. Então é disso que se trata. Hoje em dia, como o judiciário dá a última palavra, ele se coloca nessa posição de vocês decidem e depois nós invalidamos e dizemos o que vale realmente. Essa postura da possibilidade do judiciário dar a última palavra é que tem que ser a reforma constitucional real a ser feita dentro do Brasil. Porque enquanto o judiciário puder dar a última palavra e a gente tiver um judiciário aparelhado pelo governo de esquerda, com certeza absoluta o governo não estará nas mãos do presidente, sim dos ministros do STF. E é essa a estratégia do Lula para o caso dele não conseguir se reeleger. Muito bem, para você ligado aqui comigo, meus queridos, é tiro, porrada e bomba! Ligado na programação do Abordo Notícias, onde você estiver comigo, muitíssimo obrigado mesmo pelo seu carinho, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Uma notícia boa, ó, Israel diz que vai retomar o cessar-fogo em Gaza, depois de ataque do Hamas. 2 soldados israelenses morreram em Rafah. Washington interveio para evitar o colapso do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos. O que acontece? O Hamas matou 2 pessoas e Israel entrou com tudo, bombardeou a faixa de Gaza, tá? E parece que não vai haver uma escalada do conflito, tá? Israel diz que vai retomar o cessar-fogo. Uma outra notícia muito legal é o seguinte: a esquerda deixou o poder na Bolívia depois de quase 20 anos. Vitória de Paz impõe derrota ao grupo de Evo Morales. E o novo presidente chama-se Rodrigo Paz. Ele venceu as eleições na Bolívia e encerrou quase 20 anos de domínio da extrema esquerda. Ele é economista de centro-direita e está rompendo a hegemonia do MAS e assume presidência após eleição pacífica e disputada no país. Parabéns à Bolívia, que está deixando de ser governada pelos extremistas da esquerda. Oxalá o nosso Brasil seguindo o mesmo caminho. Oxalá, não é isso? Esperamos isso, beleza? Muito bem, meus amores, agora é a hora da verdade, né? Quem pode dar uma moral pro Gordinho através de um Pix? Lembrando que hoje, 20 de outubro, é o meu aniversário e eu vou considerar o seu Pix como um presentinho, um carinho aqui pro Gordinho. O que você vai fazer? Vai mandar o Pix de qualquer valor, vai fortalecer o meu canal e eu vou considerar como presente. Deixa eu agradecer aqui, ó, meu querido Zanelato. O Marcelo Zanelato, rapaz, tá vivo, existe ainda. Alô, Marcelo Zanelato, mandou 22,22. Presente pro Gordinho. A Patrícia Alves, ela mandou 10 conto aí, ó. Ê, bonita! Ô, bonita! O pessoal tá perguntando em que ano, né? 1986. Alô, Fabiana Pedraza da Silva mandou 22,22. Valeu, 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 valeu. E o Zanelato também mandou mais 22,22. Obrigado! E você, pode mandar o presente do Gordinho hoje aqui no Abordo Notícias? Hã? Pode abençoar o meu canal, hein? Acorda, meu filho! Hoje é aniversário do Gordinho. Exatamente, o seu amigo, o apresentador desse programa que vos fala, está de aniversário. Tem notícia, pode confiar. E você pode ajudar o canal, pode ajudar aqui o Gordinho mandando um presentinho pro seu amigo. Pix na tela para você abençoar o programa
para você colaborar aqui com o canal, mandando aí o presentinho pro Gordinho. Gordinho sem papo furado, no abordo notícias, o jogo é jogado. Gordinho, gordinho, aqui é raiz, notícia de peso direto pra você. Segundou, meus amores, e é o aniversário do Gordinho. Valeu, 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 valeu. Day of the Tiger. Valeu, Gordinho, você é apenas um garoto ainda. Valeu, meu queridão, obrigado, tá bem? É isso aí, Deus abençoe sua vida. Quem comanda esse barco você já conhece. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Gordinho, gordinho, sem papo. São 39 anos muito bem vividos. 39 anos do seu amigo Gordinho. Valeu, valeu, valeu. Edson Silva mandou 10,22. Eita, coisa boa. Olha aí. Amanhã eu mando seu presente. Tá dizendo lá, Oliveira, obrigado. O Marco Aurélio, né, falando aí sobre o assunto que a gente tava conversando. A química não funcionou muito bem, não. Deu meio ruim esse negócio de química. 39, meu querido, o canal do Pinico. 39. Alôzão, alôzão, Marlene dos Passos Feliciano mandou 10. Aê, Marlene, mais um presente pro Gordinho. Aqui é política levada a sério. Que rola, vem sim se informar. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Presente pro Gordinho, por favor. É em cada perna. Não, meu querido, em cada perna não, neném. De jeito nenhum. Faz o cálculo aí. 1986. 20 de outubro de 1986. 39 anos. Amanhã é mais tarde, então é hoje. Valeu! Alô, minha querida Sandrinha! A galera me felicitando também aí. Muitíssimo obrigado, tá bem? No caso é hoje, claro, meu querido Lau. Aqui a verdade ganha espaço no som. E você pode abençoar o canal do Gordinho, pode mandar o Pix de qualquer valor aí pra fortalecer o meu canal. Pix na tela. Abençoe, aproveita que é aniversário do Gordinho, manda o presentinho aí do seu amigo Gordinho. Abençoe, abençoe, manda ver aí, tá bem? No Pix do Gordinho aí, dê essa moral pra gente aí, por favor. Meu parabéns, Gordinho, em agosto 50. Parabéns pra você também, tchê. Valeu, querido. Deus abençoe. 11 952753898. Bora lá, gente. Manda aí o Pix do Gordinho. Abençoe o nosso canal. Achei que tava fazendo uns 65 anos, Gordinho. Quem dera. Quem dera ter 65 anos de idade. Não é? Quem me dera. A idade é bom. Não é? É bom, rapaz. É bom viver. Leandro Renó, amém. A nós todos. Valeu, meu querido. Aniversário do seu amigo Gordinho. Ô, gente, abençoa o programa, por favor. Vai lá, manda o Pix pro Gordinho aí. Dê um Pix aí de presente pro Gordinho. José Martins, oi, Deus te abençoa. Valeu. Notícia de peso direto pra você feliz. E Day of the Tiger. Essa galera da sintonia, meu querido Edson Silva, obrigado aí, meu queridão. Valeu, a Marlene dos Passos também mandou 10, obrigado. O Edson Silva mandou 10,22. Ô, gente, bora lá, ajudar, né? Pelo menos no aniversário do Gordinho aí. Manda aí o Pix pro seu amigo. Fortaleça o nosso canal. Qualquer valor que você mandar, eu vou considerar como sendo um presente, tá bem? Qualquer valor aí, eu vou considerar como presente, beleza? Olha só, mandar um abraço aqui pro José Barbosa Correia. Aê, meu querido José Barbosa Correia. Mandou 5,22.
Francisco Antônio Paixão mandou 2, obrigado. Valeu. Francisco Antônio Paixão. Alusão pra quem? José Martins. Obrigado, José Martins, pela audiência. Edson Silva e suas mensagens de reflexão. A vida é feita de experiências, tanto boas quanto ruins, e que a felicidade está em viver intensamente, não sem deixar a vida passar, sem ser notada. Valeu, Edson Silva! Ô menino das mensagens. Uhul! Olá, você ligado no A Bordo. Seguimos juntos aqui na nossa programação. Hoje é aniversário do Gordinho. Presentinho pro Gordinho, qualquer valor será muito bem-vindo aqui. Alô, meu querido Ailton, também colaborando aqui com a gente. Sempre com você onde você estiver. A informação com credibilidade. A Bordo Notícias. Esse é o nosso A Bordo Notícias. A minha voz chega some, né? Perto da voz do locutor, hein? Isso é voz pressão, hein? Vamos ouvir de novo. Bora lá. A informação com credibilidade. A Bordo Notícias. A informação com credibilidade. A Bordo Notícias. Isso que é locutor, não é esse aqui com voz de taquara rachada, não. Não é esse aqui, não. Como é que você tá? Tudo bem? Feliz, contente, de bem com a vida? Alô, meu querido maravilhoso. O Ailton, né? Nosso dentista mandou 15 presente pro Gordinho. Valeu. Olha ele aí, apareceu, né? Tem uns dias aí que eu não o vejo, né? Nosso querido Crisóstenes Ferreira. Aparece aí, queridão. Mandou 8 contos no canal do Gordinho. Valeu, Deus abençoe. Você que tá ajudando, muitíssimo obrigado, tá bem? Você que colabora de uma certa forma orando pela minha vida. Você que colabora de uma certa forma compartilhando, levando a live pra frente. Isso é uma ajuda maravilhosa, tá bem? Muitíssimo obrigado. Hoje é meu aniversário, obviamente que hoje eu quero que você manda o presente do Gordinho. Quem pode, quem não pode, ai, não tem problema não, tá bem? Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui, a Ivani Espíndola. Parabéns, Fábio, muita saúde pra você. Obrigado, minha querida. Deus abençoe você. E você que tá ligado aqui comigo em todo o Brasil, fora do Brasil também, sintonizado com a gente, curtindo o nosso programa, onde você estiver. Sejam todos bem-vindos. Estamos a bordo, recebendo você no Brasil, fora dele também, sintonizado com a gente. Muitíssimo obrigado. Sua ajuda via Pix aí, vou considerar como presente para o meu canal. E presente pro Gordinho, né? Afinal de contas, hoje, dia 20, segundou, é o meu aniversário. É o dia especial pro Gordinho.
bem, muito bem, muito bem. Dando sequência aqui. Ajude o programa aí, qualquer valor será muito bem-vindo, tá? É aquele momento, né, de você abençoar o programa aí com um Pix qualquer valor, tá? Então dá essa força pro canal, dá essa força aí para o nosso programa. É importante, tá? É muitíssimo importante aí você fazer o que você faz aí pela gente, tá? Qualquer valor aí será muito bem-vindo, desde que vindo de coração, beleza? 11 95275 3898. Qualquer valor abençoa demais aqui o programa. 11 95275 3898. Ainda mais no dia de hoje, né? Que é aniversário do Gordinho. Será que alguém mais chegou junto aí com o presente? Hoje eu tô considerando que é o presente do Gordinho, do meu aniversário. Você pode abençoar, você pode dar uma força. O último presente aí veio do Crisóstones. Será que alguém mais pode ajudar o canal? Comenta aí o nome da sua cidade, de onde você fala comigo. Comenta o nome da sua cidade. Tá liberado aí pra você fazer o seu comentário. Cadê a nossa querida Gladys? Cadê? Não acredito que ela não vai entrar hoje. Cadê você, Gadeza? Verde e amarelo, onde a pátria sempre brilha. Hoje vive em terras longe, lá no solo americano. Mas carrega o Brasil no peito, seu amor é soberano. Trabalha com as criancinhas, semeando amor e luz. Cada gesto é esperança, é carinho que conduz. Ama a Bordo Notícias e o chat é sua paixão. Com um sorriso generoso, espalha fé e união. Ô Gladys, nossa rainha, guerreira do bem. Ama o Brasil, ama a vida, com força que ninguém tem. Filhos, netos, sueira. Ó, o Jones G. Santos, moro na cidade de Guarapuava, Paraná. Valeu, Deus abençoe. Obrigado pela audiência. Parabéns, Fábio, feliz aniversário, com muita saúde, paz, felicidade. Que essa data tão especial, que Deus te abençoe cada vez mais. Maria Aparecida Sestari, lá de Rondônia. Valeu, querida! Deus abençoe. Alta Floresta do Oeste. José Luiz Belato, Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Parabéns, felicidade, saúde e paz. Amém. Amém. José Martins, Cachoeira de Macu. Cachoeira de Macu, ou de Maco, né? Eu acho que é de Macu, Rio de Janeiro. Continue abençoando o nosso programa. Hoje é meu aniversário. Manda o Pix do Gordinho. 11 95275 3898. Ajuda também o canal se inscrevendo e ativando as notificações.